Livro 101 Songwriting Wrongs and How to Write Them. How to Craft and Sell Your Songs. Nesse vídeo, vamos ver erros sobre música, composição da melodia e etc. Erro número 28. Achar que para fazer música tem que estudar teoria musical. Tudo que você precisa para compor uma ótima canção é saber como compor uma ótima canção. Você não precisa saber os nomes dos acordes ou da teoria por trás da progressão de acordes. A habilidade de compor músicas é diferente de habilidade musical. O compositor é um estudioso do mundo e de como isso pode ser expressado por uma canção. Saber tocar um instrumento ou ler e escrever partitura não é pré-requisito. Erro número 29. Usar samples de outras músicas achando que vai ser de graça. Se você gostou de um sample de outra música e quer usar, peça permissão. Caso contrário, você pode levar um processo judicial. Erro número 30. Esquecer a prosódia, o casamento entre palavra e música. Quando se compõe uma música, a gente tenta fazer a melodia realçar o entusiasmo da letra, assim como a música realça a intenção emocional de uma cena de um filme. As letras são como imagens na tela, e a melodia é a trilha sonora. Elas nos mostram o que a gente precisa sentir. As emoções são transmitidas usando várias técnicas, por exemplo, intervalos melódicos de sílaba a sílaba, reforçando o significado, frases melódicas que sobem e descem para criar sensibilidade ou entusiasmo, frases rítmicas que mudam de uma sensação para outra para manter o interesse e evitar o tédio com as repetições, progressões harmônicas que combinam com a melodia e nos elevam a um refrão energético, acordes menores que soam tristes e raivosos ou acordes maiores que soam positivos e felizes, entre outras técnicas. A melodia e o arranjo expressam a intenção da letra, tão bem que você não precisa ouvir as palavras para saber o que a canção está dizendo. Assim como um casamento onde duas pessoas precisam aprender a trabalharem juntas e se ajudarem a crescer, as palavras e a música também se ajudam a se expressarem de forma completa. Erro número 33. Escrever melodia com muita variação de notas. Quando criar a melodia para voz, é sugerido usar 1/8 mais 5 notas. Mesmo se a mensagem for ótima, a emoção for excelente e a melodia tiver momentos fortes, se o cantor ou cantora não gostar da maneira que a canção soa quando canta, a canção provavelmente vai ser rejeitada. Certifique-se também que a canção está num tom adequado para o cantor. Saiba qual é o alcance das notas do cantor ou cantora e quais notas ele ou ela é forçado a usar falsete. Considere a capacidade que um ouvinte comum tem de cantar junto quando ouve a canção. Erro número 32. Fazer a melodia perambular. Certifique-se de que a melodia conduza até o gancho. Na maioria das vezes em que a melodia fica vagando sem rumo, é quando o compositor fez uma letra primeiro e a melodia depois. Essa melodia vagando dá a sensação de estar perdido num deserto musical, morrendo de sede à procura de uma poça de melodia límpida para beber. Quando se faz a letra primeiro, a música é mais um acompanhamento do que uma melodia integral autônoma casada com a letra. Uma maneira de resolver isso é escrever uma letra em cima da melodia de uma música que você gosta de outro artista, depois criar uma melodia diferente para essa letra nova. Ou vice-versa, compor uma nova melodia para a letra de uma música que você gosta, depois escrever
uma nova letra para essa melodia. A melodia precisa do mesmo foco que a letra. Ambas precisam ser uma boa justificativa para ter o título letra e o título musical. Canções fortes têm melodias fortes independentes. Erro número 33. Fazer música sem gancho. Certifique-se de que a música tenha um gancho melódico ou um título que compensa a melodia. Gancho é aquela parte da música que fisga o ouvinte, atrai a atenção. Na maioria das vezes, apesar de os compositores se esforçarem tanto para fazer uma letra boa, é difícil ou até impossível decifrar a letra nas primeiras ouvidas. A música precisa atrair atenção suficiente para o ouvinte querer ouvir de novo. Em outras palavras, a música convida o ouvinte a entrar. A letra convence o ouvinte a voltar. Se o ouvinte entra na música primeiro, é importante marcar presença, dando a ele algo para lembrar. Esse algo é o gancho. É a parte da melodia que desperta interesse. Geralmente, o título da música aparece nessa parte do gancho. O ouvinte pode até não lembrar de nenhuma outra parte da música, mas quando chega na parte do gancho, ele canta junto. Na verdade, ele não consegue não cantar. Ele fica fisgado pelo gancho. O gancho está para a melodia, assim como o título está para a letra. O gancho é o eixo da roda da música, assim como o título é o eixo da roda da letra. Nas melhores canções, todas as linhas de melodia conduzem até a melodia do gancho e se apoiam nele. Sem esse foco melódico para agarrar o ouvinte, a canção é facilmente esquecida. O local correto do gancho é importante. Posicione o momento melódico mais intenso no local estratégico, como a primeira linha do verso, ou a última linha de um verso, ou a primeira e a terceira linha de um refrão, ou a primeira e última linha do refrão. Erro número 34. Fazer apenas um gancho. Inclua subganchos melódicos, rítmicos e instrumentais. Pelo erro anterior, você deve ter pensado: se eu repetir o gancho várias vezes, os ouvintes vão ser tão irresistivelmente atraídos pela canção que eles não vão vagar em um instante sequer. É uma reflexão pertinente, mas a realidade é que os ouvintes são muito instáveis. Se você der a eles um segundo sem nada interessante acontecendo na canção, eles vão começar a pensar em fazer lista de compras ou na revisão do carro. Você ganha os ouvidos quando começa a tocar as primeiras notas de introdução. Essas primeiras notas são uma assinatura inconfundível. Você só precisa ouvir as primeiras 5 notas da música Imagine para saber exatamente qual música está tocando. E a música Can't Get No Satisfaction também. Repare nessas canções e em outras, em como essas notas repetem nos espaços entre as linhas da letra, fisgando as partes da música. As melhores canções têm mais de um gancho. Existe o gancho principal, que é a união dos pontos altos da letra e da melodia, e existem também todos os pequenos riffs de baixo, slides e bends entre o verso e o refrão e entre as linhas da letra que mantém o interesse e a empolgação do ouvinte enquanto ele ouve a canção. Sem esses mini ganchos, é como sair de casa com um roupão velho. Experimente polvilhar esses mini ganchos durante a canção e você fará como a fada madrinha fez com a Cinderela, revelar a sua beleza vestindo ela. Isso ajuda a ver se a canção consegue se sustentar sozinha apenas com piano e voz. Geralmente, os produtores gravam uma versão final parecida com a versão demo, porque eles não querem estragar o que estava funcionando. Esse enfeite de mini ganchos é ainda mais necessário quando a canção não é muito melódica.
Eles adicionam impacto e uma boa canção que não é especialmente única e precisa de toda a ajuda possível para se apresentar em uma luz sedutora. A presença desses subganchos apimentados também mostra uma atenção profissional no trabalho. Você também pode prender a atenção do ouvinte de outras maneiras, criando momentos rítmicos e melódicos. Por exemplo, cantar uma frase em tercinas em vez de cantar cravado na batida, ou mover o baixo em variações rítmicas interessantes com a melodia e contra a melodia, para intensificar o momento. Ou fazer acordes com outras notas tônicas, não só o acorde com a tônica no primeiro grau. Esses pequenos momentos mantêm o interesse conforme a melodia é cantada e também fazem uma ponte com as partes sem voz. Podem ser momentos simples, como um lick de guitarra, ou até um sample de bateria totalmente artificial. Quanto melhor você vestir a música, mais os ouvidos vão virar os olhos. Erro número 36. Fazer versos muito parecidos entre si. Certifique-se de que os versos e o refrão não sejam parecidos demais em ritmo e melodia. A repetição é sim um recurso importante para resgatar o gancho ou ideia central da canção e tornar ela memorável, mas isso tem um limite. Quando a repetição vai longe demais, a canção perde o poder de prender e manter a atenção do ouvinte. Imagine uma experiência científica, um animal dentro de uma jaula de vidro e alguns eletrodos ligados na cabeça dele. Quando alguém bate uma vez na jaula de vidro, o animal reage e o eletrodo mostra um salto repentino de ondas cerebrais. Mas se você ficar batendo constantemente no mesmo lugar da jaula de vidro, depois de um tempo o animal não vai ter nenhuma reação. Nenhuma informação nova é a mesma coisa que nenhuma informação. A mesma coisa acontece com a música. Se a canção fica no mesmo padrão métrico, mesmo alcance melódico, mesma progressão de acordes, mesma intensidade emocional, os nossos ouvidos desligam. Música precisa de desenvolvimento e clímax. Tente desenhar no seu próprio gráfico de, entre aspas, ondas cerebrais, os altos e baixos da sua canção e veja como eles se comparam com os diagramas das estruturas do erro número 11 do vídeo anterior, esse aí na tela. Repare que na estrutura verso-refrão, o auge da intensidade emocional da música e da letra devem coincidir com a parte mais intensa da sua mensagem, o título ou o gancho. O título geralmente está na primeira linha do refrão e repete várias vezes. Na estrutura verso-ponte, o momento mais intenso geralmente é no final da ponte. Esse é o poder do arranjo. Tocar a mesma coisa de maneiras diferentes. Tirar e botar instrumento, tocar mais forte ou mais fraco, tudo isso mexe com a energia da música, com as ondas cerebrais. Se o gráfico dessas ondas cerebrais ficar retinho, você precisa mexer na música e criar crista e vale da onda. Os ouvintes querem ficar estimulados e empolgados com as canções. Uma das melhores maneiras de manter esse interesse do começo ao fim é manter vários elementos aparecendo em cada parte da estrutura da canção. Agora vejamos algumas técnicas para evitar que a canção fique emocionalmente reta. Primeiro, se o verso tem notas de curta duração e alcance médio de altura de notas, faça o refrão com notas altas e longas, ou vice-versa. Segundo, variar bastante a extensão das linhas melódicas entre a estrofe e outra. Por exemplo, linhas de verso longas, 20 sílabas, e linhas de refrão curtas, 10 sílabas, ou vice-versa. Terceiro, variar a extensão das estrofes. Por exemplo, verso com 8 linhas e refrão com 4 linhas.
Quarto, variar os acentos rítmicos das linhas de uma estrofe. Ta 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 tará, ta 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 tará, ta 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 tará. Aí outra. Ta 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 ta. 5. Variar a sensação das estrofes. Fazer os versos mais rítmicos e menos melódicos e o refrão mais melódico e menos rítmico. Sexto, manter a progressão de acordes interessante através de modulação, que é usar uma escala no verso e outra escala diferente no refrão, por exemplo. Quando experimentamos maneiras de variar a intensidade das partes da canção, certifique-se de que o título esteja na parte mais notável da melodia. Ouça na sua música apenas a melodia e a progressão de acordes, e seja o mais objetivo possível. Verifique se a parte da melodia onde está o título se destaca do restante da canção. Se isso não acontecer, talvez você precise mover o título para outra parte da melodia que se destaca. Erro número 37. Não aceitar feedback das suas canções. Existe um esforço enorme por trás da criação de música. Não é de se admirar que muitos compositores considerem suas canções como extensões de si mesmos. A canção não é só um rabisco no papel e notas no ar. A canção é o seu bebê. Você não quer que ninguém diga que o seu bebê é feio. Para muitos compositores, isso é um caso de: se você ama a minha música, você me ama. Esse tipo de envolvimento pessoal com as suas canções é inevitável nos primeiros anos de composição. Cada canção é preciosa para você. Você bota o seu coração em cada fragmento e você não quer o seu coração pisoteado. O medo da dor que pode vir da exposição da sua música às críticas impede você de mostrar suas canções para qualquer pessoa. Para alguns compositores, todo esse processo é evitado encobrindo a arrogância com dúvidas e vulnerabilidade. Quando esse tipo de compositor recebe feedback da sua música, ele fica indignado. O problema é que é justamente nessa fase, quando você está tão envolvido emocionalmente, que você mais precisa de feedback das suas canções. Quando alguém começa a riscar pedaço, escrever em cima, tirar e botar nota, você grita: meu bebê, como você pode fazer isso com meu bebê? Nessas horas, é importante anotar ou gravar o que as pessoas te falam, porque essa angústia dificulta lembrar o que estava acontecendo quando essa música estava sendo dilacerada. Faz parte do seu crescimento como compositor desenvolver uma noção de onde você pode receber feedback ponderado e fundamentado sobre as suas canções. Mas como a canção é sua, você decide o que fazer com esse feedback, se usa ou ignora tudo o que ouviu. É o seu direito como compositor. Quantos compositores são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum, ela está funcionando. Piadas à parte. Em algum momento, o processo de feedback deixa de ser uma exposição dolorosa da sua alma a uma crítica insensível. Conforme você amadurece como compositor, você entende que tem uma fonte inesgotável de canções, onde cada uma delas não é uma questão de vida ou morte. Você valoriza o processo de receber feedback como uma ferramenta que pode ser usada para aperfeiçoar as suas canções. Mas peça feedback para a pessoa certa. Não peça para sua mãe, porque ela te ama e sempre vai elogiar tudo que você faz. Erro número 38. Deixar a mensagem escondida entre as linhas. Certifique-se de que a sua mensagem está clara. Quando se escreve uma canção, a gente tende a presumir que o ouvinte sabe exatamente o que a gente pensou na hora de compor. Mas a gente sabe o quanto é difícil se fazer entender, ainda mais quando falamos com estranhos. Esse estranho é o ouvinte. Ele não sabe de nada sobre você para adivinhar o que você quer dizer.
A sua intenção precisa estar perfeitamente clara para o ouvinte, sem o ouvinte precisar consultar a sua biografia. Por isso, existe um checklist que é você se comportar como um estranho na sua canção. Bote a canção na sua frente e elimine todos os preconceitos do que se trata essa canção. Finja que você nunca leu essas palavras antes. Leia as palavras da letra da música sem ler nenhum significado além do que está escrito. Imagina você andando na rua em direção a outra pessoa estranha e diga para esse estranho as palavras da canção. Essa pessoa estranha saberia exatamente o que você está falando? Ou ela olharia para você como se você estivesse falando uma língua que ela não entende? Analise a sua canção frase por frase. Cada frase precisa não apenas fazer sentido por si só, como também precisa ser uma parte lógica do todo formado por todas as frases juntas. Erro número 38. Fazer os versos e o refrão comunicarem ideias diferentes entre si. Às vezes, talvez na tentativa de diferenciar verso e refrão, o compositor acaba exagerando, e o resultado é duas músicas em uma só. A estrutura verso e refrão é como uma equação lógica. Se P, então Q. Se você, por exemplo, disser que todo brócolis é verde, então se isso é um brócolis, ele deve ser verde. Na estrutura verso e refrão, os versos são a parte se P. Eles são a informação básica estrutural que sustenta a mensagem do refrão. O refrão é a parte então que. Ele dá o resumo da mensagem, a principal declaração da música. Os versos apoiam o refrão e o refrão concretiza os versos. Juntos, eles são inegáveis. Se eles forem divididos no impacto, a canção desmorona. A melhor maneira de fazer isso é recolorir o refrão, ou seja, fazer as mesmas palavras do refrão significarem algo um pouco diferente em cada repetição, preparando a ideia de maneira diferente em cada verso. Lembre-se que o refrão é o lar do título, e o título é o eixo da canção. Todas as linhas da canção são como aros da roda que apontam para o eixo. Uma boa maneira de testar se você está focado no título é botar o título depois de cada linha da letra. Lembre-se que você está criando seu próprio mundo com cada canção. Focar no assunto do refrão, cuja maior expressão é o título, é a força gravitacional que mantém esse mundo unido. Erro número 40. Botar na canção muitas ideias de música e de letra que não acrescentam nada no próximo andamento. Tudo bem escrever bastante, mas você pode remover as partes que não servem para a canção. Considere a seguinte questão: como uma pessoa se torna conhecedora de vinhos? Bebendo bastante vinho, claro. O mesmo se aplica se você quer ser um especialista em composição. Com o tempo, você percebe que as melhores canções fazem o máximo com o mínimo de elementos. Erro número 41. Não estar disposto a reescrever. Músicas não são escritas, músicas são reescritas. Conforme compomos uma música, muita coisa ruim vai aparecendo antes de começar a surgirem as boas. Quando as ruins aparecem, sorria e diga: ok, obrigado pela inspiração. E deixa para lá. Elas são apenas coisas que precisamos tirar do caminho para chegar no fundo da terra suja e encontrar o tesouro enterrado. É contraproducente julgar negativamente a si mesmo por não ter apenas ideias maravilhosas. Talvez seja o medo de admitir que nem todas as ideias são maravilhosas que alguns de nós acreditam que não podemos iludir a nossa musa inspiradora. Mas quem não quer iludir a musa inspiradora está iludindo a si mesmo. Fingir que somos perfeitos só exclui o processo de tentativa e erro
que nos faz crescer. Erro número 42. Reescrever até matar a canção. Não reescreva demais uma canção. É como se você matasse o ganso que botou os ovos de ouro. Se você levar uma canção muito longe, ela pode perder a faísca inicial que inspirou você a escrevê-la. Uma regra de ouro é refletir se a reescrita melhorou a canção. Se a resposta for sim, vá em frente. Se a resposta for não, e mesmo assim o músico não estiver interessado em gravar essa versão, nem tudo está perdido. Lembre-se que você é o compositor, você compõe canções. Você não escreve uma música e para de escrever quando finaliza uma. É só uma música. Você ainda vai escrever um montão de outras. Às vezes, esse não é o momento e o lugar certo para ela. É mais fácil e proveitoso tentar aprender algo com a crítica e então escrever novas músicas. Agradeça o feedback e diga que voltará com novas canções. Dessa maneira, mesmo que aquela música não tenha dado certo, você mantém a porta aberta para esse contato. Se você voltar com as novas canções que refletem o que você aprendeu, você aumenta a sua credibilidade como compositor e começa a construir uma relação positiva, seja com um produtor ou com um artista que quer gravar suas músicas. Busque por esse relacionamento, trazendo novas canções cada vez melhores. Não se preocupe em irritar o produtor ou o artista. Se ele não quiser respeitar a sua prerrogativa como compositor, para tomar a decisão final da música, e não reconhece a sua tentativa sincera de estabelecer uma relação saudável, você não vai querer lidar com esse cara. Tem um monte de gente aí no music business. E quando você se deparar com uma pessoa legal, haja em conformidade. E só porque uma pessoa não gostou da reescrita de uma canção, você não precisa abandoná-la. É só a opinião de uma pessoa. Tente trabalhar ela com outras pessoas. Se todo mundo disser a mesma coisa sobre essa música, considere reescrevê-la. Mas se você acredita nela do jeito que ela é, vá em frente. Muitas canções que você ouve na rádio foram rejeitadas por dezenas de profissionais do music business antes de alguém ouvir o potencial da canção. Só você sabe o que é melhor para a sua canção, e somente o tempo e a persistência dirão. No próximo vídeo, vamos ver erros do trabalho do compositor.